Bom, pessoal, tudo bem? Então, vocês ouviram aí a Carol. Agora é minha parte falar sobre o programa, né, como um todo, né? Eu sou o Gabriel, faço parte então aqui do time de RH, na área aí de recrutamento e seleção, então, tanto das vagas efetivas do time, quanto também do programa de voluntariado, que é o que a gente está apresentando para vocês aqui hoje. Então, para começar, essa foto linda aí do nosso time na Corrida pela Vida de 2022. Aqui a gente tem uma boa parte dos nossos funcionários e voluntários. E com relação aos voluntários, eu digo uma parte porque a gente hoje já está com mais de 400 voluntários, né? Então não tá todo mundo aí na foto, né? Mas está uma parte desses voluntários e que estão representando o restante também. Então esse é um dos nossos principais eventos no ano e essa foto foi tirada então nesse ano. Então começando, gente, Lei do Voluntariado. A Lei do Voluntariado define então o serviço do voluntário nas instituições, né, do terceiro setor. Então, não é remunerado, né, o voluntário não é remunerado por lei, não gera vínculo empregatício, não pode ser exigido em contrapartida de algum benefício, é exercido em entidade pública ou privada sem fins lucrativos, como eu falei, terceiro setor, ONGs, né, principalmente, e exige também a assinatura de um termo de adesão. E sobre esse termo, né, de adesão, desse termo de compromisso de voluntariado, a gente estabelece alguns objetos e condições de trabalho, tá? E além de definir reembolsos de despesas também, tá bom? Passando aqui então. Alguns lembretes bem importantes. Aqui a gente tem algumas fotinhas bem bacanas que nos traduzem muito bem, né? Então, ali a gente tem uma fotinho de um evento do ICI, ali a foto do Papai Noel, do Leão da Coragem e uma voluntária nossa, que hoje é Leão da Coragem. Então, a gente sempre gosta de trazer para as apresentações nós mesmos, né? Os nossos voluntários, a gente como funcionário, né? O nosso personagem, que é o Leão da Coragem. Então, alguns lembretes importantes sobre o programa, tá? E sobre o voluntariado aqui do Instituto. O trabalho voluntário tem que ser prazeroso. É uma via de mão dupla, tem que ser bom para os dois lados, tanto para o ICI, tanto para o Instituto, quanto para a pessoa que está fazendo esse trabalho voluntário. Sentimento de pertencimento, né? Fazer parte, né? Me sentir parte desse objetivo maior, que é aqui salvar vidas no Instituto, né? Fazer por tempo, por livre, espontânea vontade, nada forçado, a gente, né? O trabalho voluntário é uma questão aí de vocês terem essa liberdade de se inscrever e também no momento da entrevista, na conversa, também ter essa liberdade até mesmo de entender os núcleos e daqui a pouquinho ver o que faz mais sentido, né? A gente pede aí, né, um equilíbrio entre emoções e razão, né? Isso é bem importante. E eu acho que o último e o mais importante, o voluntariado é um exercício de cidadania, solidariedade e realização pessoal, né? A gente sabe que aqui no Instituto a gente tem uma causa muito nobre, que é salvar a vida dessas crianças. Voluntariado. Então, aqui a gente traz essa mensagem, né? Se conseguimos transformar sonhos em realidade com trabalho em equipe, amor, comprometimento e responsabilidade. Qual o perfil que a gente espera, então, do voluntário do Instituto do Câncer Infantil? Criativo, participativo, né? Com relação, além das suas atividades no núcleo, também criativo e participativo com outras atividades, até mesmo do Instituto, principalmente quando envolve os eventos do Instituto, né? Pontualidade, assiduidade, é muito importante, né? A gente sabe que, ok, o trabalho voluntário não tem nenhum vínculo empregatício, não tem ponto, não tem essa burocracia, mas é um trabalho, né? A gente pede esse compromisso aí com o voluntário. Informar, então, sobre as ausências e férias antecipadas, né? Isso é muito importante, a comunicação, né, entre os times, entre os núcleos. Hoje, os núcleos aqui do Instituto têm um responsável, então as comunicações todas, né, do voluntário são feitas para esse responsável. Então, né, a gente pede, faltou algum dia, vai tirar férias mais agora para o final do ano, né? Ou em outro momento do ano. Avise o responsável de núcleo, avise no grupo, né, do núcleo onde você vai fazer parte. E aí também o RH vai ficar sabendo de alguma forma, né? Justificativas e faltas, né? Justificar as faltas, tá? As férias, ali a gente colocou 45 dias, então hoje o voluntário tem direito a 45 dias de férias, ele pode dividir da maneira que ele quiser durante o ano inteiro,
né? Se ele preferir mais na parte do inverno, mais ali na estação no verão, primavera, é opcional, tá? É livre. A utilização, então, da identificação, que é hoje o uniforme e o crachá, a gente tem o avental, né, do núcleo. Cada núcleo tem uma cor de avental aqui no Instituto e um crachá de identificação, né? Participar ativamente das reuniões e treinamentos quando for convidado, né? Também a gente, normalmente alguns núcleos a gente tem um treinamento antes de iniciar, então vocês vão perceber, dependendo da vaga na qual vocês forem se inscrever, né? Contribuir então com a divulgação do ICI, captação de recursos, isso é muito importante também, né? E o tempo mínimo que a gente pede é 6 meses, né? Esse compromisso de 6 meses. E claro, nesses 6 meses a gente vai estar, o RH, né, o responsável de núcleo vai estar super aberto para receber qualquer feedback, né? Eu acho que para mim, Gabi, faz mais sentido eu mudar de área, eu me interessei mais pelo núcleo das tampinhas, pelo núcleo dos eventos, então isso também fica muito aberto. A gente sempre conversar, mas ter esse compromisso de 6 meses atuando como voluntário aqui no Instituto, tá? Formatos de voluntariado. Hoje a gente tem 3 formatos, então a gente tem um formato semanal, né, voluntariado durante a semana, que aí são os núcleos que atuam diretamente no Centro Integrado de Apoio, que aqui é a sede do ICI, na sede do ICI, na São Manuel 850, onde a gente tem vários núcleos, então desde núcleos mais administrativos até núcleos ligados diretamente ao paciente, tá? Recreação na Casa de Apoio, que fica aqui no pátio do Clínicas, né, bem pertinho. E também quimioterapia e acompanhar, que aí esses ficam dentro do Hospital de Clínicas, tá? E os horários, né, então os dias, né, de voluntariado é de segunda a sexta-feira, das 9 às 11h30 ou das 14 às 17 horas, né? O voluntário, quando se inscrever, ele vai escolher o dia e o turno, né? Não é todos os dias. Ele vai escolher um dia só e um turno, tá? Voluntariado, então, nos finais de semana a gente tem recreação nos hospitais, então no Hospital de Clínicas, tá? E também no Conceição. E o voluntariado pontual, que é o núcleo de eventos, como a Carol já citou para vocês mais no início do vídeo, né? Que é um núcleo onde a gente tem aí, durante esses eventos do Instituto, corrida, Mac Dia Feliz, Natal da Coragem. A gente tem vários pontos de venda das camisetas da corrida, do Mac Dia, a gente tem os tickets do Mac Dia, né, de vendas. Então, o voluntariado acaba atuando nesses pontos, nos auxiliando na caixa, na própria venda das camisetas e dos tickets, né. Então, a gente também tem esse voluntariado pontual, que é o núcleo de eventos. E o Leão da Coragem também. Quem se inscreveu para o Leão da Coragem, quando tiver um evento, né, e for, aí a gente tem toda uma formação do Leão, né, e se ele passou por essa formação, a gente vai ter esses eventos onde o leão vai participar, então a gente chama, né, esse voluntário, tá? Então, você realmente está preparado para ser um voluntário? Respondendo essa pergunta, né, eu acho que, claro, vocês vão se questionar muito depois desse contexto, né, todo que a gente deu para vocês, né, do Instituto, da nossa causa, né, e agora eu respondendo mais algumas questões de como é ser um voluntário, como faço para ser um voluntário aqui do ICI, né? Então hoje o programa tem essas etapas, como a Carol citou, a gente tem essas etapas do programa, então a etapa de conscientização. Então após assistir esse vídeo, vocês vão responder um quiz, né? Acertando 8 questões. Será confirmado que assistiu o vídeo, tá? Então a gente hoje chama para entrevista quem acertou 8 a 10 questões, né? A pontuação, né? De 8 a 10 questões, tá? O ICI entrará em contato, então, para agendar. Então, a gente manda a agenda e o voluntário mesmo vai ali indicar o dia e também o horário no qual ele quer fazer a entrevista presencialmente aqui no Instituto, tá? Essa etapa aí é presencial. Também lembre de preencher a ficha de inscrição detalhadamente, então nos mostrar realmente o que você faz hoje, se já atuou com algum trabalho voluntário, os dados pessoais para a gente entrar em contato, isso é muito importante, tá? E as informações da ficha de inscrição são sigilosas, tá? Isso quem tem acesso somente quem atua diretamente com o programa. A segunda etapa, então, é a entrevista individual, então como eu falei para vocês,
Passou por toda essa primeira etapa do vídeo, do quiz, vocês vão vir até o Instituto do Câncer Infantil, presencialmente, e vai passar por uma entrevista. Geralmente a entrevista é feita por mim, do time de recrutamento e seleção, e também por um colega que atua ou faz a gestão do núcleo na qual a vaga que você se candidatou está vindo fazer entrevista, ou um outro colega. Geralmente a gente faz de duplas, né, para entender o perfil também da pessoa. Então hoje a entrevista individual é feita aqui presencialmente, né, então conhecer o candidato, identificar o perfil, alinhar a disponibilidade com as vagas que a gente tem aberto, então é muito conversável, né, com relação às vagas, o interesse da pessoa também. As entrevistas ocorrem, então, durante a semana, né, e o ICI entra em contato, então, agendando, né, como eu falei para vocês. A gente manda o link da agenda e vocês vão aí escolher o dia e o horário. Etapa 3, então, oficialização do voluntariado. Passou, então, pela entrevista, a gente viu, identificou que faz parte, está dentro do que a gente espera como voluntário, então a gente passa um retorno aí via WhatsApp ou e-mail, né? Já indicando o dia de início, né? Colocando os links dos treinamentos específicos, né? Se for um núcleo mais específico, né? A gente também manda ali no WhatsApp ou e-mail o manual do voluntariado, tá? E aí, claro, a gente faz toda essa comunicação de início, então, a data, o horário, o tour guiado que a gente faz no primeiro dia também. E logo depois desse tour, né, de primeiro dia aqui no Instituto, o voluntário, então, assina o termo de adesão e também faz o pagamento do crachá e avental no valor de R$35, tá? O avental ele tira no dia já, e o crachá a gente tem aí um gapzinho de 15 dias a partir da data de início, tá? E claro, depois de tudo isso, a gente já encaminha ele para o responsável de núcleo, né? Adaptação, fidelização do voluntariado. Então hoje a gente, pensando muito nessa profissionalização do voluntariado aqui no Instituto, a gente tem esse acompanhamento muito próximo. Então, além dos responsáveis de núcleo nos trazerem algumas demandas com relação ao time, né, de voluntariado, a gente tem feedback individual, né, dentro dos primeiros meses. A gente ainda é algo que a gente está construindo, né, muito com a ajuda dos responsáveis de núcleo. Então, hoje é o responsável que acaba vendo ali a necessidade de um feedback, tá? A gente tem um formulário de avaliação após 3 meses também, um formulário super simples, mas que nos traz alguns insights, até mesmo para tomadas de decisões, para entender como é que está a questão do núcleo, do voluntário, né? Como é que ele está se sentindo como é que ele se sentiu nesses 3 meses, né? A gente tem reuniões trimestrais, então trimestrais com os responsáveis de núcleo, tá? E anuais, tá? Que aí a gente também envolve aí todos os núcleos, tá? Capacitação, palestras, oficinas e integração dos voluntários, também isso é uma coisa muito importante. A gente tem um evento anualmente, que é uma integração, que envolve tanto os funcionários do Instituto quanto os voluntários, né? Então, a gente sabe que integrar é ter uma comunicação mais assertiva, né? É se comunicar. Então, a gente pensa muito também nessa parte, além de capacitar, de integrar cada vez mais os voluntários aí com a causa do Instituto, né? Eventos de reconhecimento e valorização do voluntariado. Então, hoje a gente tem aí alguns reconhecimentos, né? Então, a gente tem voluntários de 20, 15, 10 anos. Então, a gente traz muito isso para os nossos eventos, principalmente os eventos de final de ano, né? Reconhecimento também dos voluntários que atuaram ali durante os eventos da corrida, do Mac Dia Feliz. Então, a gente está construindo isso porque é uma questão muito legal também. E é isso, pessoal. Me encerro aqui a questão do programa. A gente vai ficar super aberto para dúvidas. Então, aqui está o nosso contato da Carol, que começou o vídeo falando ali sobre o Instituto, sobre as áreas institucionais, né? O meu e-mail também e o nosso WhatsApp. Então, fiquem super à vontade de nos chamarem, tirarem dúvidas, mandarem e-mail, a gente vai responder, tudo bonitinho. E então, a gente espera vocês aí por uma entrevista brevemente. Muito obrigado.